tardes, está no ar a TV Anchieta. E hoje teremos a participação do aluno Caio Capete como nosso repórter dessa edição. Engana-se quem acha que a atividade física não é coisa para criança. Em um bate-papo descontraído com o nosso aluno repórter, a professora Silvana nos explicou um pouco mais da importância dos pequenos praticarem exercícios. Professora Silvana, qual é a importância da atividade física? Olha, a atividade física ela é muito importante desde os primeiros meses de vida. Por exemplo, uma criança pequenininha, a gente já está estimulando ela quando a gente faz aquela brincadeira de esconder, achar objetos, de estimular a engatinhar, de colocar em cima de um colchão, de incentivar ela a rolar. E isso é fundamental para a vida inteira da criança, porque a criança ela vai estar sendo formada desde o comecinho. Então, por exemplo, uma criança de 2 anos, quando a gente incentiva ela a rolar, saltar, correr, pular, na verdade a gente está estimulando todo o sistema cardiovascular dela, toda a coordenação motora, a interação dela com o mundo, com as pessoas que estão à volta dela, e ela vai construindo com isso a sua própria autoestima, ela vai tendo as pequenas conquistas, as grandes vitórias, e para ela é sempre muito bom se sentir assim desafiada, e no desafio realizar e conquistar. O trabalho deve ser desenvolvido de uma forma lúdica, evitando assim comparação, competição, para que a criança se sinta feliz durante a aula de educação física. Você lembra da Cinderela ou Gata Borralheira? Agora imagine uma releitura dessa história feita exclusivamente por alunos. E foi isso que o professor Marcelo e a professora Denise incentivaram em suas aulas de teatro e literatura. Que tal vermos agora o resultado dessa versão completamente feita por alunos do ensino fundamental? Professor Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Como se desenvolvem as aulas de teatro aqui no Colégio Anchieta? A gente sempre faz a divisão dos alunos mediante mais ou menos as séries que eles estão, né, os anos curriculares. E no primeiro semestre a gente trabalha muito a preparação dos alunos para o teatro, né? Então a gente desenvolve uma série de jogos teatrais, atividades em grupo. A gente trabalha alguns temas específicos para discutir em sala de aula e depois criar cenas em cima desses temas, e a gente sempre tenta dialogar também com o que está sendo trabalhado na escola, dentro da sala de aula. Então, por exemplo, com a professora Denise, a gente sempre mais ou menos conversa que livro está sendo trabalhado, qual assunto está sendo discutido, para trazer isso também para as aulas de teatro. Isso no primeiro semestre. Já no segundo semestre, a gente se prepara para uma montagem específica que vai ser apresentada tanto para os alunos do colégio, tanto para os pais. Para os alunos terem uma experiência fora da sala de aula e sim também uma experiência que tenha esse encontro com o público, né? Que é extremamente importante para o teatro. Professora Denise, como foi o trabalho em cima dos livros para a preparação dessa peça? Bom, a peça foi totalmente produção das crianças, né? Todo bimestre nós temos um livro que é trabalhado dentro da sala de aula e esse livro é desdobrado em momento histórico, a vida do autor. Eu procuro muito professor de história para ajudar quando o livro retrata algum acontecimento também, é um romance histórico. No caso procuro também o professor Marcelo para que possa me ajudar, porque a gente tenta sempre desdobrar aquilo que é estudado dentro da sala de aula para o lado da literatura, o contexto histórico, o contexto artístico, o mundo mesmo naquele momento, qual é a influência, né? Acaba virando uma história da arte mesmo que só a literatura. E depois as crianças trabalham em grupo, em forma de debate, tem o trabalho escrito, e uma das partes é a apresentação deles. Eu entrego a narrativa, eles escolhem os capítulos que vão fazer ou os contos e eles mesmos que produzem. Mariana, o que você acha desse trabalho de literatura na sala de aula aplicado ao teatro? É bem legal, porque assim, no 5º ano a gente não faz, mas, tipo, a gente não faz assim. E aí no 6º ano a gente muda as matérias, essas coisas, e fazer o teatro, assim, é minha paixão, eu quero ser atriz. Então, no 6º ano eu gosto muito por causa disso, assim, então é bem legal. Muito bom. Obrigado, Mariana. Logan, foi difícil fazer essa peça? Dá um pouquinho de vergonha, né, porque é a primeira peça que eu faço, mas foi legal. Faz parte a vergonha? Conseguiu superar? Mais ou menos. Mais ou menos? Vocês lembram da nossa pergunta do quiz Anchieta? Qual foi a única mulher a receber 2 prêmios Nobel?
E se você respondeu a alternativa A, parabéns. Isso mesmo, foi Marie Curie. Ela foi uma grande cientista e descobriu 2 elementos químicos muito importantes, rádio e polônio. Que tal agora colocarmos mais um pouquinho a cabeça para funcionar e testarmos mais um pouco dos nossos conhecimentos? E conhecer agora a próxima pergunta do Quiz Anchieta. E a resposta lhe trago a semana que vem. Em 2016, é comemorado 150 anos de nascimento do escritor Euclides da Cunha. E o autor de Os Sertões também foi jornalista, professor, escritor, historiador e teve outras infinitas atividades. E não querendo deixar passar essa data tão importante, o professor Alexandre deu uma palestra para os alunos do ensino fundamental sobre a vida e a obra dessa grande figura brasileira. Professor Alexandre, esse ano comemora 150 anos de Euclides da Cunha. Qual a importância desse escritor para a literatura brasileira? Bom, primeiro, Euclides da Cunha é um dos maiores autores da literatura brasileira, né? Quando ele escreveu Os Sertões, tratando da Guerra de Canudos, essa obra se tornou um marco na nossa literatura. E a obra, ela não é só uma obra literária, na verdade, ela tem uma importância sociológica, uma importância filosófica, ela faz uma análise do Brasil na época, no final do século XIX, né, tendo como um núcleo narrativo essa Guerra de Canudos. O Euclides da Cunha ele tinha sido repórter do jornal Estadão, e o dono do Estadão na época era o jornalista Júlio de Mesquita, e convidou o Euclides para reportar a Guerra de Canudos. Então, na 4ª expedição, ele foi junto com o exército, e lá ele recolheu um farto material, primeiro na sua caderneta de campo como repórter, depois ele, em São José do Rio Pardo, onde acontece todo ano a Semana Euclidiana, ele escreveu lá Os Sertões. Então essa obra se tornou uma obra muito importante, porque ele faz uma análise do Brasil da época, né? Não só no aspecto literário, mas sim no aspecto sociológico, filosófico, econômico, comportamental, geográfico, geológico, biológico. Ela tem uma série de disciplinas que a gente acaba se apaixonando por essa obra. Eu quero aproveitar também a oportunidade para convidar todos os alunos e professores para no dia 16 nós vamos realizar uma mesa redonda, 26 de abril, né, aqui no Colégio Anchieta. Faremos uma mesa redonda para tratar dessa obra da Guerra de Canudos e a importância de Antônio Conselheiro, que foi o líder dessa guerra, o líder religioso, a importância dele na história do Brasil. Então eu quero convidar os professores de geografia, de biologia, de filosofia, sociologia, né? Enfim, todos os professores para compor essa mesa e discutirmos com os nossos alunos a importância da obra Os Sertões para a literatura brasileira. Sensacional! E a TV Anchieta vai fazer toda a cobertura do evento. E você que é ligado em diversão e cultura, que tal conhecemos agora o que vai rolar de legal no feriado de Tiradentes, em Ribeirão Preto? Espero que tenham curtido as nossas informações de hoje da TV Anchieta. Então, acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a semana que vem. Tchau!